O segundo capítulo tem o seguinte título: Verdades Fundamentais da Devoção à Santíssima Virgem Maria. Então, algumas verdades fundamentais. A primeira, né? E aqui parece uma insistência martelante de São Luís, que é muito importante. Jesus Cristo é o fim último da devoção à Virgem Maria. Então, veja só, nós somos devotos de Nossa Senhora. Mas por que é que nós somos devotos de Nossa Senhora? Porque nós queremos nos entregar plenamente a Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem a pergunta, mas por que é que nós não fazemos isso diretamente? Não é? Eu não posso entrar em contato direto com Jesus? Claro que eu posso entrar em contato direto com Jesus, afinal, Ele é Deus conosco. Só que acontece o seguinte, aqui nós temos que perceber que as pessoas que insistem em não passar pelo caminho da Virgem Maria, não é? Terminam, de alguma forma, perdendo o seu amor por Jesus, de alguma forma. Não sei se vocês... Vamos ser bem concreto aqui, né? Eu prefiro entrar em exemplos concretos, porque as coisas ficam mais claras para nós. Jesus, é claro, ele é um mediador entre Deus e o homem. Mas nós temos que lembrar da majestade divina de Nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas que vão direto a Jesus e que insistem em não passar pela Virgem Maria, de alguma forma você começa a notar nelas que elas começam a falar de Jesus com uma certa irreverência. Isso é uma coisa que São Luís nos faz notar no tratado, né? Inclusive ele fala isso explicitamente no capítulo 3º, né? Que pessoas que querem ir diretamente a Jesus, de alguma forma começam a tratar com Jesus e o reduzem ao nosso mesmo nível, falam de Jesus com uma certa irreverência. Isso é interessante principalmente nos nossos tempos. Se isso era verdade na época de São Luís, quanto mais não é verdade hoje, ainda hoje. Por quê? Porque Jesus, ele é Deus que se fez homem. Claro, ele se fez Deus, homem, humilde. Não é? A própria Santa Teresinha, que nós celebramos no dia 1º de outubro, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela olhava para Jesus na manjedoura, olhava para o menino Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus, e dizia: eu não posso ter medo de um Deus que se fez criança. Então, mas por que Santa Teresinha, olhando para Jesus na manjedoura, não o trata com irreverência? Por quê? Porque ela tem acesso a Jesus na manjedoura através da Santíssima Virgem Maria. Por quê? Porque ali nós vemos o grande mistério de Deus que se faz pequeno, Deus que se faz submisso a Nossa Senhora e que se faz frágil e impotente. Isso fica bem clarinho quando você coloca Jesus em relação com Nossa Senhora. Quando você coloca a Virgem segurando o menino no colo, não é? As imagens da Virgem Maria, as imagens de Nossa Senhora, as mais completas, as mais perfeitas, não é? São as imagens de Nossa Senhora com o menino Jesus, ou grávida do menino Jesus, não é? Então, Nossa Senhora, ela, bem concretamente, com o menino Jesus no colo, ali nós vemos a pequenez de Deus. E você vê como Deus se faz impotente e pequeno junto com a Virgem Maria. Agora, separe os dois. Pense agora em Jesus sem a Virgem Maria. Das duas, uma. Ou você se dá conta da grandeza de Jesus, da sua identidade, como São Pedro, não é? Diante da pesca milagrosa. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Ou você sente vertigem diante da grandeza de Jesus, ou então você perdeu a noção de quem realmente Jesus é. E vai tratá-lo como um sujeito qualquer, como Pilatos,
tratou Jesus, como Herodes tratou Jesus, não é? Ou seja, das duas uma, ou nós temos noção de que Jesus, ele não é simplesmente homem, e temos a noção da sua imensa majestade, ou então nós começamos a pôr em dúvida a divindade de Jesus. E essa a grande dificuldade dos tempos modernos, essa a dificuldade do tempo atual que nós vivemos hoje. As pessoas tendem a tratar Jesus como um sujeito qualquer, não é? Então, se você enfatiza como deveria a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua imensa majestade, qual é a nossa reação? Nossa reação espontânea é: afasta-te de mim, Senhor. Por quê? Por causa da sua grandeza. Então, a Virgem Maria, ela é um dom que Deus nos dá, não é? Para que nós, porque nos sentimos tão pequeninos diante de Deus, tão pequeninos diante de Jesus, nós ternamente, nós carinhosamente sejamos conduzidos por ela e o nosso coração seja modelado e nós então possamos nos aproximar de Jesus. Isso é muito importante. Então, no capítulo 2, São Luís coloca claramente: temos necessidade de um mediador com M minúsculo junto ao mediador com M maiúsculo, que é Jesus Cristo. Não é? Deus se fez pequenino em Jesus, sim, mas quando os reis magos, no Evangelho de São Mateus, se apresentam para adorar o menino, encontram o menino com a mãe. Então, quando nós nos aproximamos de Jesus, encontramos Jesus com a mãe, que é esse instrumento de Deus, para que nós, ao mesmo tempo, não percamos a noção da majestade de Cristo e, ao mesmo tempo, não fiquemos amedrontados diante dele. Ainda no 2º capítulo, ele fala da nossa necessidade de mudarmos de vida. Mas como esse é um assunto que ele trata no 3º capítulo também, então eu vou pegar essa questão da necessidade que nós temos de mudar de vida para conservar o tesouro da graça e tratar tudo isso no 3º capítulo agora. Veja só, vamos passar por 3º capítulo e vamos diretamente aos tipos de devotos, não é? E vamos ver 3 tipos básicos de devotos. São Luís faz 7 tipos básicos, não é? Mas eu vou me concentrar em 3 tipos básicos de devotos para então, na análise desses tipos básicos de devotos, a gente entender como é que nós devemos viver a nossa devoção a Nossa Senhora. O primeiro tipo de devoto é o crítico. Quem é o devoto crítico? Pois bem, o devoto crítico é o sujeito que não tem fé. Vamos ser bem específicos, né? Ou seja, ele ouve falar de aparições da Virgem Maria. Diz: isso é uma bobagem, Nossa Senhora nunca apareceu para ninguém. Ele ouve falar que houve milagres, que as pessoas invocaram Nossa Senhora, que foram até Lourdes e lá em Lourdes, usando a água de Lourdes, curas prodigiosas e milagrosas atestadas cientificamente, comissões médicas que falam dos milagres de Lourdes. Ele não acredita em nada disso. É uma bobagem, né? Tudo isso. Então, essa pessoa que é cética. Infelizmente, esse tipo de devoto cético, né? Vejam, é interessante que São Luís é bondoso. Ele chama o sujeito ainda de devoto crítico. Eu não chamaria ele de devoto, né? Eu chamaria ele simplesmente de apóstata. Ou seja, o cara não tem fé. Ele apostatou, ele não tem fé, ele não acredita em nada, não é? Ele não quer saber da fé, duvida dos milagres, duvida das aparições, duvida de tudo. Então, é um sujeito que não é devoto coisa nenhuma, não é que ele é devoto crítico, ele simplesmente não é devoto, ele não tem devoção nenhuma.
Então, esse devoto crítico, não é? Qual é a solução para ele? É ele ser humilde e começar a ter fé. Veja, que nós estamos numa sociedade que gosta muito de ser crítica, né? Nós achamos que é uma coisa muito boa ser crítico. Na semana passada, nós tivemos que abordar as dificuldades que nós temos com os nossos irmãos protestantes. Essa semana, nós vamos ter que enfrentar o problema interno da Igreja Católica. Ou seja, que a maior dificuldade que nós temos não são os nossos irmãos evangélicos protestantes. Ou seja, a pior raça de gente que nós temos são exatamente os católicos dentro da Igreja Católica que insistem em se chamar de católicos e, na verdade, já perderam a fé. É como diz o padre Joseph Ratzinger no seu livro Novo Povo de Deus. Nós vivemos ultimamente a Igreja dos Pagãos. A Igreja dos Pagãos em que sentido? Não no sentido antigo, em que São Paulo tinha a Igreja dos Pagãos, São Paulo vai até os pagãos e ele prega, e então os pagãos acreditam em Jesus, deixam de ser pagãos e se tornam cristãos. Ou seja, a igreja feita de gentios, de pagãos, de gente que veio de outros povos. Não. Hoje nós temos a Igreja dos Pagãos num outro sentido, no sentido absurdo. No sentido de que nós temos um número enorme de pagãos dentro da igreja, de gente que já não crê mais, de gente que já perdeu a fé, mas insiste em achar que é cristão. E aqui que está a grande dificuldade. Não é? São esses devotos, mas muitas aspas nesse devoto. Não é? Devotos críticos. Aqui, a palavra crítico não havia na época de São Luís, é evidente, mas vamos lembrar, não é, da teoria crítica da escola de Frankfurt. Vamos lembrar de toda essa tendência da nossa sociedade que nós vivemos, principalmente no meio universitário. Essa coisa de usar as armas da crítica para destruir tudo. Todas as colunas da civilização ocidental são destruídas por esse ceticismo, por essa falta de fé, por essa dúvida metódica. Ou seja, pessoas que adotaram e abraçaram a dúvida como estilo de vida. Gente, a dúvida como estilo de vida, ela é autodestruidora. Se você duvida de tudo, você vai ficar feito cachorro correndo atrás do próprio rabo, você não vai para lugar nenhum. Não é? Porque a dúvida não leva a lugar nenhum. É necessário que você tenha confiança, que você tenha fé, que você se entregue na fé. Então, aqui nós vemos a primeira necessidade. Não é? É impossível, não é, nós agradarmos a Deus sem fé. Então precisamos ter fé. E a nossa fé confiante em Deus, nosso Senhor, não é, nos leva à humildade de admitir que Deus usa suas criaturas para fazer milagres. Que Deus não faz só Ele os milagres diretamente, mas Ele usa os anjos para fazer milagres. Por exemplo, Deus não podia diretamente tirar São Pedro da prisão? Claro que podia, mas ele foi lá e mandou um anjo, tirou Pedro da prisão. Então Deus usa as criaturas para fazer as coisas. Não é? Então Deus usa também a Virgem Maria. E isso está atestado abundantemente nos 2000 anos de história do cristianismo. O quanto Deus usou abundantemente a Virgem Maria, atestando que ele continua sendo o mesmo. Ou seja, do jeito que ele usou a Virgem Maria para a encarnação do Verbo, para que a graça, que é Cristo, viesse ao mundo, ele continua usando a Virgem Maria para que todas as outras graças venham ao mundo. Não é? Então, aqui é necessário ter fé. Precisamos acreditar. Segundo tipo de devoto que a gente precisa evitar é o devoto escrupuloso. Isso daqui eu já comentei abundantemente, não é, nas pregações que eu fiz do Consagra-te. Não é? Vocês se lembram que eu falei do cardeal Newman, que era evangélico protestante, e ele
se converteu ao catolicismo. Quando ele se converteu ao catolicismo, ele, olhando para a Europa do seu tempo, do século XIX, ele notou exatamente isso. Que os países que tinham caído no escrúpulo de evitar a devoção à Virgem Maria para ficar concentrado na adoração a Jesus, esses países que aderiram à reforma protestante e jogaram a devoção mariana pela janela, esses países, no século XIX, já tinham deixado de servir Jesus. Eram países que estavam todos voltados para o ceticismo, o cientificismo, o materialismo, etc. E onde havia ainda, não é, religião, onde as pessoas eram devotas, iam à igreja, etc. e tal, era nos lugares em que a devoção a Maria tinha continuado. Ou seja, onde se ficou com a devoção mariana, a adoração devida a Jesus continuou e perseverou. Portanto, é um escrúpulo absolutamente descabido, né? A gente não precisa ter esse escrúpulo de achar que se eu adorar Jesus diretamente, eu faço algo de melhor. Não. Então, se eu vou à Virgem Maria, eu não estou me separando de Jesus. Veja, se São Paulo, que era santo, sem dúvida nenhuma, mas tinha pecados. Se São Paulo, criatura imperfeita, podia dizer que vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim, quanto mais não devemos nós dizer isso da Virgem Maria. Ou seja, tudo aquilo que você admira em Nossa Senhora, você vê uma pessoa ali, ajoelhada diante de uma imagem da Virgem Maria, você fica incomodado, não é? Você fica pensando, mas devia estar lá no sacrário falando com Jesus, por que é que está aqui falando com Maria? Não é? Para com essa bobagem. A pessoa que está diante da Virgem Maria está diante de um reflexo da luz de Deus. São Luís diz, é mais fácil você separar a luz do sol, o calor do fogo, do que separar Maria de Jesus. Entende? Porque é o mistério da lua. Toda a luminosidade da lua vem do sol. Então, toda a luminosidade de Maria vem de Jesus. Ela não é nada sem ele. Então, tudo aquilo que nós veneramos nela, quem é que recebe essa veneração em última análise? Jesus. Aí você vem e pergunta, mas padre, mas então, se é Jesus, por que você não vai diretamente a Jesus? Por uma razão muito simples. Primeiro, Deus escolheu fazer as coisas através dela. E número 2, nós temos um pecado original onde existe uma dificuldade enorme de nós irmos diretamente para Deus. Por quê? Por causa do pecado original, a primeira consequência do pecado original foi o homem ter medo de Deus. Quando Deus desceu de tarde, no capítulo 3 do Gênesis, quando Deus desceu para passear na brisa da tarde, Adão e Eva se esconderam atrás do arbusto. Então a primeira consequência do pecado foi a gente ter medo de Deus. Então, como Deus sabe isso, já no mesmo dia do pecado, ele diz, ele promete uma mulher, por inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Ele promete a essa mulher que será o caminho para nós não termos medo, né, de Deus. Então não tem escrúpulos de usar os métodos que Deus usou. Depois, o terceiro tipo de devoto, onde eu vou, de alguma forma, aqui resumir os outros, todos os outros, né? Os exteriores, presunçosos, inconstantes, hipócritas, interesseiros, são os devotos que, no fundo, não querem se converter. Ou seja, pessoas que não estão dispostas a uma conversão. E isso aqui é importante, para as pessoas se darem conta desde o início aqui, né? Eu tô vendo muita empolgação em tudo quanto é lugar, a pessoa diz, não, eu vou fazer consagração, se Deus quiser eu fazer consagração. Tudo bem, gente, vamos, pera lá, pera. Vamos fazer a consagração. Mas entendam uma coisa. É necessário querer mudar de vida. Você vai ter que mudar o estilo de vida se você vai fazer a consagração. Por quê? Porque as pessoas, tem gente que não entendeu ainda. Então vamos dizer mais clarinho ainda. A consagração não é um ato mágico.
Não é que você vai pegar uma formulazinha diante do altar, vai lá, recitar aquela fórmula e pirlim-pim-pim, sua vida mudou. Não! A consagração exige uma mudança de vida, um estilo de vida onde você vai mudando o seu jeito de ser. Claro que é uma mudança gradual, você não precisa, no primeiro dia da sua consagração eu já sou santo. Não, claro que não. Por quê? Porque a consagração é feita para nos santificar. Também não tem escrúpulo de pensar assim, eu só vou me consagrar se eu for santo. Eu vou ser santo primeiro, depois eu me consagro. Não, não é isso. Você tem que se consagrar se você quer ser santo, quer seguir o caminho da santidade, quer fazer o esforço de se santificar. Se você está disposto a fazer o esforço de se santificar, faça a consagração. Mas a consagração não é um ato mágico em que você diz assim, eu pronunciei uma fórmula e agora eu vou para o céu. Não. Entende? Não é isso, isso desagrada a Deus. São Luís fala isso com toda clareza no tratado. Não é? Essas pessoas que acham assim, eu uso o escapulário e rezo o terço, então eu vou para o céu certamente. Então imagina só o cara, ele é casado, tem mulher e filhos, mas tem uma amante, né? Tem uma mulher lá que ele é amante e ele leva uma vida de pecado com ela. Mas aí, levando essa vida de pecado sem vergonha, ele chega e diz assim, não, mas eu uso escapulário, Nossa Senhora prometeu que quem usa escapulário, na hora da morte, vai se arrepender e vai para o céu. Eu rezo o terço todos os dias e Nossa Senhora prometeu que quem reza o terço vai entrar no céu. Eu faço tal devoção a Nossa Senhora, eu tenho consagração a Nossa Senhora prometeu. Gente, não é assim. Não é assim, isso desagrada a Deus. Vamos sair dessa mentalidade mágica, não é? Não se trata disso. Você tem que querer mudar de vida. Querer mudar de vida. Não é que você, no primeiro dia de sua consagração, já pode garantir dizer, mudei de vida. Não. É que você, com a consagração, você tem que querer mudar de vida. Senão a consagração não é consagração. Não vai acontecer. Não é um ato mágico. Entenderam? Então, tem muita gente empolgada com essa história da consagração, achando que encontramos agora o caminho das pedras, né? Encontrei um jeito de entrar no céu e continuar no pecado, na safadeza, na sem vergonhice, entendeu? Nada disso. Nada disso. A consagração é um caminho, é um método para irmos gerando o Cristo em nós. Veja só, vamos entender o que é a consagração. Não é? Vamos pôr aqui em palavras, trocar em miúdos, né? Bem básico, em miúdos. Assim como Jesus foi gerado no ventre da Virgem Maria, nós fazemos essa consagração para que na Virgem Maria Jesus seja gerado em nós, ou seja, nós possamos um dia dizer como ela, vivo não eu, Cristo que vive em mim, vai sendo gerado, é um processo, vai sendo gerado o Cristo Santo de Deus em mim, vai sendo gerado o Cristo cada vez mais, de tal forma que ele se torne tudo em mim. Vai sendo gerado. Mas como é que eu vou querer que seja gerado o Cristo em mim? E eu quero viver a sem vergonhice, e eu quero viver, né, a falta de conversão. É evidente que a coisa não vai funcionar. Então, basicamente, esse é o recado, digamos assim, desses dois capítulos, o capítulo 2 e o capítulo 3 do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, né? Vamos interromper aqui a nossa aula. Peço desculpas a vocês se eu fiquei falando muito tempo, né? Fiquei 40 minutos falando sem parar, mas é que nós tratamos de dois capítulos bastante intensos e é interessante nós vermos isso, que existe realmente, não é, um caminho de santificação através dessa devoção nossa à Virgem Maria, essa consagração à Virgem Santíssima, que tem como objeto último, como finalidade última, Jesus. Tá bom? Então, voltamos daqui a pouco, depois do intervalo. Você pode fazer suas perguntas aí no chat, para que eu possa, se eu tiver capacidade,
respondê-las, tá bom? Até mais.